Quer saber quais os caminhos da sua aposentadoria? Ligue no Alerta Geral, fique em nossa companhia, no rádio e na internet, sua melhor sintonia, todo sábado às 7 horas, no início do seu dia. É o melhor do café da manhã, com informações e prestação de serviços na área da Previdência Social. Comigo já está o professor Paulo Bacelar e vamos responder, orientar e dar esclarecimentos sobre as dúvidas de quem precisa de informação segura sobre os benefícios pagos pelo INSS. Seja bem-vindo, professor Paulo Bacelar. A primeira dúvida é da Fátima Lopes, em Senador Pompeu. Quero saber, eu recebo o BPC e meu companheiro pode receber o Auxílio Brasil no mesmo endereço? Tem alguma incompatibilidade, professor Paulo Bacelar? Bom dia! Paulo Bacelar, o advogado popular. Bom dia, Luzenor. Bom dia a todos os ouvintes do programa Alerta Geral. Mais uma vez, estamos aqui juntos. Luzenor, a questão do Bolsa Brasil, você precisa ter uma renda familiar de menos que um quarto do salário mínimo per capita e a família ter também até 2 salários mínimos. O fato dela receber o BPC, esse BPC não vai fazer parte dessa renda, então ele vai poder ter também direito ao Bolsa Brasil. Então, dona Fátima, em Senador Pompeu, está aí a orientação. Acorde tranquila, tome o seu café da manhã com muita tranquilidade, porque a boa notícia é dada pelo professor Paulo Bacelar. Ronaldo, em Calcaia, quer saber: sou afastado há 2 anos e meu benefício foi cessado. Fiz o meu pedido de prorrogação, mas ainda se encontra em análise. Desde dezembro eu só escuto a palavra análise. Afinal, professor, eu devo esperar por quanto tempo o resultado dessa análise? Luciano, é uma coisa meio difícil mesmo, essa questão, principalmente dos benefícios por incapacidade. Não existe outra forma para ela pode ligar para 135, reclamar na ouvidoria e também, através de um advogado, entrar com mandado de segurança para o INSS ser obrigado a dar esse resultado. Mas se ela não puder contratar um advogado ou não procurar a defensoria pública, só resta mesmo esperar essa decisão do INSS. Professor Paulo Bacelar, quer dizer que nessa conta, em função da greve dos servidores do INSS, tanto da área administrativa quanto da perícia médica, o prejuízo fica no bolso, na vida, no orçamento doméstico do trabalhador, da trabalhadora, que precisa desse amparo, que precisa dessa assistência social do INSS? O único caminho nesse momento é a justiça? É a única forma que eu vejo, né? Ela procurar um advogado ou até a defensoria pública mesmo para tomar atitude, porque não dá para ficar esperando o INSS sem prazo para dar uma informação de um resultado que já foi feito, né? Se está em análise é porque já foi realizada a perícia médica. Você está acompanhando o Jornal Alerta Geral e aqui você tem linha direta, é o 085 992734353. Um ouvinte da cidade de Jijoca de Jericoacoara não se identificou, mas deixou a seguinte dúvida: tenho 32 anos de contribuição e 53 anos de idade. Quando irei pedir a minha aposentadoria? Ainda está longe, né, professor Paulo Bacelar? É homem, né, Zuzano? Então, não tem, ele teria que ter 35 anos de contribuição agora. Para se aposentar, teria que ter 99 pontos. Ele ainda tem 53 anos de idade, então ainda não tem a pontuação também. E precisaria ter pelo menos o pedágio, né, para analisar o pedágio, de 50% do que faltava para atingir 35 anos em 2019, ou de 100%. No caso aí, se ele só tem 33 anos de contribuição agora, ele precisa ter, em 2019, ver quantos anos ele tinha em 2019 para pegar o pedágio de 100% do que faltava para atingir 35 anos em 2019. Então, possivelmente, se ele tinha 30 anos de contribuição, por exemplo, em 2019, faltava 5, ele tem que ter um pedágio de 5 anos. Então, vai se aposentar com 40 anos de contribuição. Essa conta de 32 anos de contribuição, aí ele tem que chegar aos 40 anos de contribuição e, nesse caso, 61 anos de idade, professor Paulo Bacelar?
Se ele atingir esse pedágio de 100%, não importa a idade, né? E, Luzenor, só para dar um esclarecimento à população, essa regra de 100% do pedágio é a regra mais vantajosa, porque não tem fator previdenciário, ele vai atingir a idade de 60 anos, precisaria ter 60 anos, vai ter 61, e vai ser a média simples, não vai ter o tal do fator previdenciário. Mais dúvidas você pode mandar aqui para nós no Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. A linha está aberta, é pelo WhatsApp 085 99273 4353. Tem mais uma dúvida, Cleonice em Russas. Fiz uma perícia no INSS no dia 7 de fevereiro deste ano e ainda não recebi o resultado. Tive um aneurisma hemorrágico. Será que vai sair o benefício? Quando consultei, o aplicativo ainda estava naquela, professor Paulo Bacelar, uma palavra que você já ouviu aqui, em análise. E aí, qual é a resposta para Cleonice? Luziano, é aquilo que eu disse, né? O INSS está em greve, ela precisaria ter aí o INSS precisaria ter um percentual de servidores trabalhando para evitar que essas pessoas ficassem esperando ad eterno o resultado de uma perícia médica. Resta aí, se ela for procurar um advogado, o advogado pode entrar com um mandado de segurança obrigando o INSS a dar esse resultado dessa perícia médica. Professor Paulo Bacelar, quando a gente fala em perícia médica que é realizada pelo INSS, nesse caso, o Instituto Nacional do Seguro Social tem quanto tempo para dar resposta ao beneficiário que pede esse auxílio? Luciano, um auxílio-doença, ele tem urgência, né? A pessoa está incapacitada de trabalhar, então, quanto mais tempo o INSS demora, vai estar impedindo da pessoa sobreviver, porque ela não pode trabalhar porque está doente. Em tese, o acordo que o INSS fez para auxílio-doença é de 30 dias. Então, depois da perícia médica, não tem mais o que fazer, é só analisar o processo. E esse auxílio-doença precisa ter uma prioridade no INSS. Professor Paulo Bacelar, a realidade é que esses prazos sempre são rasgados quando o INSS está funcionando em plena atividade. E nesse caso da greve, como é que é contado esse prazo? Do mesmo jeito, Luciano, o INSS não pode, a cada momento que tiver uma crise, os servidores entrando em greve, alterar período. O INSS tem que dar um jeito, ele tem que mandar um reforço, tem que fazer concurso público, não tem mais como o INSS justificar mais demora em fila, porque a cada momento que se faz acordo, não é cumprido, e o INSS faz esses acordos de cima para baixo, sem combinar com os servidores, né? É aquela história do Garrincha, né? Você vai driblar todos os russos, mas vocês já combinaram com os russos que eu vou driblar eles? Então não dá para o INSS ficar fazendo acordo sem um diálogo com o sindicato, com os servidores. Esses acordos de prazo é feito de cima para baixo e eles nunca são cumpridos, não tem jeito. Mais uma dúvida, agora a mensagem é do Antônio Moura em Umirim. Gostaria de saber se eu posso dar entrada novamente no pedido do auxílio-doença, pois dei entrada em junho de 2017. Foi porque foi para Brasília, segundo o nosso ouvinte, voltou tudo ok, mas infelizmente o juiz negou em 2019. Eu era motorista categoria D e ao me aposentar rebaixei a minha categoria. Tenho 57 anos de idade. E aí, professor Paulo Bacelar, qual a explicação para o Antônio Moura? Nesse caso, antes de você responder a esse questionamento em si do Antônio Moura, eu quero saber se no caso dos motoristas, professor Paulo Bacelar, tem esse rebaixamento do nível da categoria do profissional, do motorista, para quando pede a aposentadoria? Depende. Se a aposentadoria foi por invalidez, ele é motorista, né, profissional, ele está inválido para trabalhar. Então a categoria dele não pode ser mais profissional, pode ser uma categoria B de bola, que é de passeio, né? Então, se ele está aposentado por invalidez, aí essa categoria pode ser rebaixada porque ele não pode trabalhar estando inválido, aposentado por invalidez. Ele pode marcar uma nova perícia para pedir o auxílio-doença? Não. Se ele já está aposentado, ele não pode mais entrar com um pedido de auxílio-doença.
Estamos aqui no Jornal Alerta Geral e você tem uma linha direta que é o nosso WhatsApp 085 992734353. Mande a sua mensagem e quando escrever o texto, diga em que cidade você se encontra, como faz o Raimundo Nonato, que está nesse momento em Baturité. Tenho 59 anos de idade e 18 anos de contribuição. Quantos anos faltam para eu me aposentar? Quantos anos, professor Paulo Bacelar? 59 anos de idade, 18 anos de contribuição, já fez o dever de casa em termos de vínculo com o INSS? Esse é fácil de responder porque ele só se aposenta por idade, nesse caso, 65 anos. Ele pode manter a qualidade dele de segurado, até que a gente agora, na hora que você já tem os 15 anos de contribuição, a gente não tem mais orientado a pessoa a ficar pagando como contribuinte individual, como autônomo, se a pessoa não for autônoma. Se ela não estiver trabalhando mais, ela pode contribuir como facultativo, é a forma mais segura. Ela contribui como segurado facultativo durante de 6 em 6 meses, ela pode contribuir, fazer uma contribuição e se aposentar com 65 anos de idade. Professor Paulo Bacelar, na realidade ele tinha outra pergunta que serve à resposta que você já nos antecipou, que era a seguinte dúvida: eu continuo pagando ou não? Quer dizer, nesse caso, para quem está desempregado ou desempregada, deve continuar pagando de forma facultativa uma vez a cada 6 meses? É isso que eu entendi, professor Paulo Bacelar? Se ele vai se aposentar por idade, possivelmente é um valor de um salário mínimo, porque a média vai ser de 60% do tempo que ele contribuiu, né? A renda dele vai ser 60% da média, então ele vai se aposentar possivelmente com salário mínimo. Ele pode contribuir no código 1473, que é o código de facultativo, de 6 em 6 meses. A dúvida é da Cláudia, no Rio de Janeiro. Sofri um acidente em 2007 e fiquei de auxílio-doença. Fiquei com sequelas e depois, na justiça, consegui auxílio-acidente até me aposentar. Estou há 8 anos recebendo auxílio-acidente. Desde o acidente, eu não contribuo. Não fui orientada, pois a advogada disse que o período contava para eu me aposentar. O que faço? Estou com 58 anos de idade e tenho 20 anos de contribuição. Já teria mais de 30 anos. É isso, professor Paulo Bacelar? Porque ela soma esses 20 anos de contribuição, mais os 8 anos que está como na condição de auxílio-doença. Nessa contabilidade, a Cláudia tem razão? Seriam, nesse caso, 28 anos de contribuição? De jeito nenhum, Luciano. O auxílio-acidente hoje, por causa da Lei 13.846, em 2019, alterou a condição do auxílio-acidente. Ele não conta para tempo de contribuição, nunca contou. E agora também ele não conta para manter qualidade de segurado. Então ela pode estar recebendo o auxílio acidente, mas se ela deixou de contribuir, além de não contar esse tempo de auxílio acidente como tempo de contribuição, ela também não vai ser considerada segurada se ela tiver um problema. O fato dela estar recebendo o benefício de auxílio acidente não mantém a qualidade dela de segurada. Ela pode contribuir para manter a qualidade segurada e se aposentar aos 62 anos de idade. Professor Paulo Bacelar, agora em novas regras emitidas pela Previdência Social pelo governo federal, nós temos mudanças nessa questão do tempo de que o trabalhador, a trabalhadora, quando perde o emprego, fica naquele período chamado período de graça. Tem a ver também com essa questão do auxílio-doença, desse período aí que as pessoas ficam afastadas do trabalho e, pela explicação que você acaba de nos dar, esse período não conta para efeito de aposentadoria? E nesse caso do período de graça, o que é que muda em relação a essas novas regras do INSS? Olha, o fato dela, Luciano, é que ela recebe auxílio acidente, ela não recebe auxílio doença. Então, o auxílio acidente, ele não mantém mais a qualidade de segurado. Então, se ela teve um auxílio doença e depois desse auxílio doença, automaticamente ele é transformado em auxílio acidente, porque o auxílio doença é enquanto ela está incapacitada para o trabalho. Depois que ela já tem as lesões consolidadas e teve uma sequela dessas lesões, ela recebe o auxílio acidente como uma indenização. Então, ela vai manter qualidade segurada dela por 12 meses a partir da cessação do auxílio doença.
E ela, se ela ficar recebendo somente o auxílio acidente, ela não vai manter a qualidade de segurado dela por anos e anos, como era antigamente, porque o auxílio acidente não mantém mais qualidade de segurado. Ela vai ser segurada durante 12 meses após o término do auxílio doença. Maria em Paramoti, tenho 41 anos de idade, 25 anos de servidora pública, sou auxiliar de serviços gerais. Será que ao completar 30 anos de atividade eu consigo me aposentar? A resposta, Maria, é agora com o professor Paulo Bacelar. Ela teria que ter 60 anos de idade e 30 de contribuição antes da reforma da Previdência. Agora ela terá que ter 62 anos de idade, Luciano. Nesse caso, a Maria vai ter que contribuir, ou melhor, vai ter que esperar mais 21 anos, professor Paulo Bacelar. Ela tem 41 anos de idade e vai bater o recorde em termos de contribuição, porque chegará aos 62 anos de idade com 46 anos de contribuição. Terá algum benefício, um valor a mais por tanto tempo de recolhimento à Previdência Social, professor Paulo Bacelar? Aí, nesse caso, depende, Luciano. Qual é o vínculo dela? É Estado ou é Prefeitura? Servidora pública, pelo que eu entendi, municipal. Pois é, então eu terei que ver se a reforma da Previdência do município dela criou a regra de pontos para saber se ela pode adquirir a questão dos pontos antes de chegar aos 62 anos de idade. Se for servidor estadual, muda alguma coisa em relação a esses pontos que você expõe? Sim, porque ela começaria com 85 pontos em 2019 e em 2020 em diante ela aumentaria um ponto a cada um ano e 3 meses. Então ela poderá ter a questão da pontuação fazendo esse cálculo da pontuação dela de a cada um ano e 3 meses ter um ponto a mais. Vamos a Várzea Alegre, terra do nosso companheiro, amigo Júnior Diniz, que é advogado e comanda também a Rádio FM Várzea Alegre 104.9, que nos retransmitem aqui diariamente com o jornal Alerta Geral. A Rosa em Várzea Alegre diz o seguinte, professor Paulo Bacelar: gostaria de tirar uma dúvida. O meu marido foi processado pelo IBAMA e ele não vota. O título dele está cancelado e faltam 3 anos para ele se aposentar. Gostaria de saber se ele consegue se aposentar. Tem algum impedimento aí, problema com o IBAMA e também o fato de deixar de votar, professor Paulo Bacelar? Não, nenhuma interferência em relação a voto, a poder de voto em relação à aposentadoria. São coisas diferentes. Eliasib em Fortaleza diz o seguinte: tenho 64 anos de idade, 24 anos de contribuição. Tenho uma dívida com cartão de crédito que faz 5 anos e eu gostaria de saber se eles podem descontar da minha aposentadoria. Vou fazer 65 anos de idade em junho. Não, isso aí não está previsto em lei. Se o cartão de crédito entrar com ação de cobrança e executar essa cobrança, ele pode solicitar para que o juiz dê uma ordem para que seja descontado da aposentadoria essa dívida, mas não é comum que o juiz faça isso em termos de benefício previdenciário. Então, somente com a ordem judicial pode acontecer, mas não é uma coisa muito comum de acontecer isso. José Marcolini em Juazeiro do Norte. Ele disse que se aposentou em 2016. O médico perito, segundo José Marcolini, falou que o benefício teria acréscimo de 25% sobre o salário, mas o INSS nunca implementou esse benefício. Aí ele pergunta: tem o direito de entrar na justiça? Ele pediu uma cópia do processo, está com 5 anos que o INSS não me deu resposta. Ele pode entrar na justiça sem essa cópia, professor Paulo Bacelar? O José Marcolini disse que é deficiente visual. Ele tem que ter a prova de que o INSS deu esses 25%, né? Se tem na periódica do processo essa questão dos 25%, ele pode entrar na justiça sim. Agora, o próprio juiz vai intimar o INSS a apresentar o processo administrativo. Valmir Filho, também em Juazeiro do Norte. Tenho aposentadoria especial pelo RPPS desde agosto de 2020, com base na súmula 3. Foi usado um tempo de 14 anos do RGPS, Regime Geral de Previdência Social, creio que seja isso, né, professor Paulo Bacelar? E usaram somente para calcular os salários do regime próprio. Me sinto prejudicado. Tenho direito à revisão de cálculo de todos os salários que foram averbados para a aposentadoria?
Depende. Se foi o cálculo para. Se ele é servidor público e teve aposentadoria especial, essa decisão foi judicial. Como é judicial, vamos ter que ver a sentença, porque o regime próprio não tem aposentadoria especial. Como o que é que a súmula diz? Que você pode ter as regras do regime próprio, do regime geral de previdência, já que o regime próprio não tem aposentadoria especial, então você pode utilizar a lei do regime geral, porém os salários terão que ser concedidos de acordo com a lei 8.213, que é a média de contribuições. A média de contribuições é a média de tudo. Tem que ver a sentença, o que é que a sentença decidiu, como é que o órgão concedeu a aposentadoria dele, se foi com base na média ou se foi com base no último salário, para ver se ele pode pedir uma ação judicial de revisão desse benefício. Professor Paulo Bacelar, ainda sobre as dúvidas do Valmir Filho em Juazeiro do Norte, ele disse que no regime geral de previdência social tem 8 anos e 8 meses de contribuição. Hoje, aos 58 anos de idade. E ele pergunta, posso contribuir para futuramente ter uma aposentadoria por idade? Sim, se ele tem esses 8 anos que não foi utilizado na aposentadoria dele do regime próprio, aí ele pode continuar contribuindo com 15 anos de contribuição e 65 anos de idade ele se aposentar. Então, se ele já tem 8, faltaria 7, mais a idade de 65 anos. Alaixe em Novo Oriente. Sou microempreendedora e pago INSS desde 2010. Vou fazer 55 anos de idade em novembro e queria saber quanto tempo ainda falta para eu me aposentar. Aí pergunta, ainda dá tempo para eu pagar e receber o equivalente a 2 salários mínimos, por exemplo? O que posso fazer? Não. De idade, professor Paulo Bacelar, e desde 2010 contribui como microempreendedor individual. Ou seja, nessa condição tem 10 anos de contribuição. Ela só vai se aposentar por idade, aos 62, e no valor de um salário mínimo. Ela vai completar os 15 anos, porque quem é MEI, quem contribui exclusivamente como MEI, microempreendedor individual, ela se aposenta exclusivamente com o valor de um salário mínimo. Então, ela vai se aposentar com 15 anos de contribuição, faltaria 5 e ter 62 anos de idade. Veronilde Feitosa está em Ocara. Gostaria de saber se para pagar o carnê GPS é preciso gerar um código de barras. Eu tenho que pagar sem ter código de barras? Eu já tenho 15 anos de contribuição e pago uma vez por ano o período de graça. Só agora que a moça da loteria não quis receber, dizendo que tinha que ter um código de barras no carnê. É isso, professor Paulo Bacelar? Não, no carnê não tem que ter código de barra. Você pode pagar com código no banco. Com código que é o 11, deve ser o 1163 ou o 1007, depende de como ela contribui. Agora, ela pode fazer isso diretamente no site do INSS e tirar a guia colocando o código. Ela não precisa perder tempo indo para banco e nem para lotérica. Basta que ela tire a guia pela internet, imprima e pode pagar pelo aplicativo do banco. Você fez referências a esses códigos e a dona Veronilde diz que paga como autônoma há 15 anos, sempre no GPS, com o código 1163. Aí ela pergunta assim, vou ter dificuldade para me aposentar ou o carnê é uma prova que estou contribuindo? Não, ela já está pagando e não tem problema nenhum. Nesse código, ela não tem dificuldade nenhuma de se aposentar. Se já tiver os 15 anos, com 65 de idade, ela se aposenta tranquilamente. Você tem dúvida na área da Previdência Social? Mande o seu recado aqui para nós no Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. É o 085-99273-4353. João Wilson, em Belém do Pará. Tenho 31 anos de contribuição e 64 anos de idade. Quando irei me aposentar? Professor Paulo Bacelar, falta pouco tempo. Luciano, aí somente com a idade mesmo. 65, faltaria um ano apenas aí para ele se aposentar. 65 anos já tem tempo, né? Falta a idade. Professor Paulo Bacelar, se o nosso ouvinte ganha mais de um salário mínimo, por exemplo, é importante que ele feche os 35 anos para não ter nenhum prejuízo aí no valor da aposentadoria?
O Zenon, para ele não ter nenhum prejuízo, ele teria que contribuir com 40 anos para fechar os 100% da média de contribuições. Com 34, né? 30, ele já vai se aposentar com 70, ele se aposenta com 80% da média, nesse tempo de 30 anos. 80% da média de contribuições. A cada ano que ele contribuir, ele aumenta 2% na média. Mais uma dúvida agora do José em Aracati. Sou professor contratado pelo Estado. Já trabalhei também em outras profissões. Vou fazer 63 anos de idade em setembro e tenho 18 anos de INSS. Duas perguntas. Quando eu vou me aposentar? Qual será a profissão que vai prevalecer? E de quanto será o valor, mais ou menos, do meu salário como aposentado? E aí, professor Paulo Bacelar? Olha, dá para saber fazendo o cálculo qual o valor que ele vai se aposentar. Não tem que saber um valor estimado, sem calcular. Agora, ele se aposenta com 65 anos de idade e vai se aposentar com a soma de todos os seus trabalhos. Todos os seus salários que ele contribuiu vão ser somados. E nesse caso, quando ele pergunta sobre qual profissão vai prevalecer na aposentadoria? Não tem isso, não tem por profissão, é por salário. Os salários que ele contribuiu vão ser somados e vai ser a média em cima dos salários somados. Voltamos à região metropolitana de Fortaleza. Em Caucaia está Maria Clara. Meu esposo tem 57 anos de idade, há 34 anos trabalha de carteira assinada e serviu o Exército por 10 meses. Gostaria de saber quanto tempo falta para ele se aposentar. Se ele se encaixa na lei antiga, qual tipo de aposentadoria seria melhor? 57 anos de idade, 34 anos de atividades e carteira assinada, professor Paulo Bacelar. Mas ele já tem aí o tempo do Exército, né? Então já fecharia 35 anos. Ele teria que se aposentar com 35 anos, mais o pedágio do que faltava para atingir 35 anos em 2019. Então é um pedágio de 100% dele. Nesse caso, só o pedágio de 100% para ele não precisar se aposentar com 65 anos de idade. Ou seja, pelos meus cálculos preliminares aqui, em 2019, na época da promulgação da emenda à Constituição que alterou as regras para a aposentadoria, a Maria Clara, o marido da Maria Clara, tinha pelo menos 32 anos de contribuição. Qual é o pedágio nesse caso? 3 anos, é o tempo que faltava para atingir 35. Então ele se aposenta com 35 mais 3, 38 anos de contribuição. Maria, Então, em Icó. Trabalhei na prefeitura de 2004 até 2012, mas esse período está em aberto na minha carteira. Já tentei fechar, já mandei os documentos para o INSS, mas nada de resposta concreta. O que fazer? Ela tem que dar entrada no pedido de acerto de vínculos pelo telefone 135. Solicita o acerto de vínculos, o pessoal do 135 vai abrir uma tarefa no INSS e ela vai ter que juntar a documentação nessa tarefa que foi aberta pelo 135 no meu INSS dela. Quando você fala em acerto de contas aqui, professor Paulo Bacelar, acerto de vínculo, isso significa dizer averbação? É essa linguagem também? Não é averbação, mas um encerramento da atividade que ela quer, já que ela está com a atividade em aberto no sistema. Mais uma dúvida, Alex em Pacatuba, trabalho em uma empresa que paga o salário mínimo na carteira, mas recebo mais do que o salário mínimo. Isso pode me prejudicar no futuro? Com certeza. Muitas pessoas resolvem ganhar por fora da carteira para não pagar imposto de renda, não pagar INSS. Então, quando ela não paga o INSS naquele período por fora, isso vai ter um impacto lá na frente que não vai contar esse tempo, esse salário a mais na sua aposentadoria, já que a aposentadoria é feita por uma média de contribuições. O Antônio Idelvan está em Guaraciaba do Norte. Trabalho pela prefeitura como vigia desde 2007. Sou concursado, tenho mais de 20 anos de contribuição. Antes trabalhei em restaurante no Rio de Janeiro. Eu queria saber, professor Paulo Bacelar, quanto tempo ainda falta para a minha aposentadoria. Somando o tempo de contribuição, eu acredito que já chegam mais de 35 anos de contribuição. Quando irei me aposentar? Estou com 56 anos de idade. Luciana, tem que ver. Sempre a gente vai ter que ver quantos anos de contribuição a pessoa tinha em 2019 para saber fazer o cálculo do pedágio. Ele ainda não tem a pontuação, precisaria ter 35 anos de contribuição e 99 pontos agora em 2022.
Então vai para as regras de pedágio, que é de 100% do que faltava para atingir, no caso dele, né, 100% do que faltava para atingir 35 anos em 2019. Que o Antônio Idelvan, professor Paulo Bacelar, com 55 anos de idade, 35 anos de contribuição, vai ter que esperar mais um pouco? Quantos anos dá para calcular, dá para fazer essa estimativa? Se ele tinha 33 anos, 32 anos, eu acho que é a mesma questão de uma ouvinte anterior. Se ele tinha 32 anos de contribuição em 2019, ele vai ter um pedágio de 3 anos, ele se aposenta com 38 anos de contribuição, com a regra de transição de 100%. Socorro Ribeiro, em Crateús. Gostaria de saber quanto tempo falta para a minha aposentadoria. Eu tenho 21 anos de contribuição para o INSS e completo 60 anos de idade neste sábado, professor Paulo Bacelar, 23 de abril. Sou funcionária pública municipal. Primeiro, Socorro, parabéns pelo aniversário neste sábado, 23 de abril. 21 anos de contribuição, 60 anos de idade, funcionária pública municipal. Luciano, ainda não se aposenta. Ela teria que ter 30 anos de contribuição e 60 de idade, no caso da mulher, né? E aí ela vai ter que ter, pelas regras gerais, ou então pela regra de pontuação, 90 pontos. Possivelmente teria que ver a pontuação dela de acordo com a reforma da Previdência do município. Quando que ela vai atingir a pontuação necessária para aposentadoria? Você falou em 60 anos de idade, professor Paulo Bacelar. Essa idade é para servidora pública? Para a servidora pública, antes da reforma já era 60 de idade com 30 de contribuição. Você pode mandar a mensagem aqui para o nosso WhatsApp 085-99273-4353. Luana, em Sobral, tenho 57 anos de idade, sou divorciada, nunca trabalhei de carteira assinada. Em 2009, comecei a contribuir para o INSS como autônoma, mas em 2017 parei de recolher por falta de condições. Hoje tenho problema de saúde. O que devo fazer? De 2009 a 2017, professor Paulo Bacelar, apenas 8 anos de contribuição. A Luana diz que tem 57 anos de idade. Qual é a recomendação nessa situação, professor Paulo Bacelar? Luciano, a melhor forma dela é porque ela já não é mais segurada da Previdência. Ela já parou de pagar em 2017, então deixou de ser segurada. Ela não pode nem pedir um auxílio-doença agora. O que é a recomendação? Que ela continue contribuindo. Ela pode se cadastrar no Cade Único e contribuir como dona de casa, que é 5% do salário mínimo, que dá R$66. E ela se aposentar com 15 de contribuição e 62 anos de idade. Se ela parar de contribuir, ela não vai ter direito à aposentadoria e ela vai não ter também direito a pedir um auxílio-doença quando ficar com algum problema de saúde. Eliezer Santos está em Pacajus. Sou pescador artesanal, estou na condição de segurado especial, tenho 53 anos de idade e 17 anos de contribuição para o INSS. Já posso pedir minha aposentadoria? Não, ainda não. Como ele é segurado especial, ele só se aposenta com 60 de idade, 15 anos de efetivo exercício da atividade rural. Se ele está contribuindo para o INSS, tem que ver se ele realmente está contribuindo para o INSS ou para o sindicato, né? Então ele tem que ter a prova de que tem 15 anos de trabalho no exercício rural e ter direito a se aposentar quando tiver 60 anos de idade. Fabiana está em São Gonçalo do Amarante com a seguinte dúvida: tenho 32 anos de idade, 4 anos de carteira assinada, tenho hérnia de disco, eu tenho direito a algum benefício? Ela tem que ver se ela está ainda na qualidade de segurado. Quando foi que ela parou de contribuir, para saber se ela ainda está na condição de segurado. Se ela for segurada, ela pode pedir o benefício por incapacidade temporária, que era o antigo auxílio-doença. Pela descrição dela aqui, professor Paulo Bacelar, ela diz que tem 4 anos de carteira assinada, né? Ou seja, não dá para interpretar se está ou não com vínculo junto ao INSS. Isso, ela teria que ter a qualidade de segurado, pelo menos ter a sua data de demissão ter sido pelo menos há 2 anos atrás. Se ela recebeu o seguro-desemprego, ela mantém a qualidade de segurado por 2 anos a partir da data da demissão. Se ela ainda estiver nesse período, ela pode pedir o auxílio-doença.
Jeová Brasil, na região metropolitana de Fortaleza. A minha mãe tem 11 anos de contribuição e 61 anos de idade. Ela está perto de se aposentar? Ela tem que ter 15 anos de contribuição e 62 de idade. Então, teria que ter um ano ainda, né, para se aposentar por idade e terminar de contribuir para fechar os 15 anos. Aldenisa em Quixeramobim. Contribuo com o INSS como baixa renda. Tem algum problema para eu me aposentar? Estou com 55 anos de idade. Só vai ter problema se ela não tiver cadastrada no CadÚnico, se ela tiver cadastrada no CadÚnico, se ela tiver renda declarada dela no CadÚnico e se ela deixar de atualizar o CadÚnico durante 2 anos, de 2 em 2 anos. Se ela passar de 2 anos, aquele período que ficou sem atualizar, ele não vai ser validado pelo INSS. Então, cuidado para quem contribui como dona de casa, porque só vai ser validada as contribuições se ela tiver esses requisitos: ser cadastrado no CadÚnico, não ter renda nenhuma e também estar atualizando de 2 em 2 anos. Essa contribuição para quem é do CadÚnico é de que percentual, professor Paulo Bacelar? 5%. 5%. Professor Paulo Bacelar, e quem contribui como dona de casa pelo CadÚnico tem todos os direitos dados garantidos aos demais beneficiários da Previdência Social? Sim, porque antes era excluído, né? É excluído apenas a aposentadoria por tempo de contribuição. Mas hoje praticamente não existe mais aposentadoria por tempo de contribuição, a não ser quem ainda tenha direito às regras da transição. Mas todo mundo vai se aposentar por idade: 62 anos de idade, 15 de contribuição para a mulher, e 65 anos de idade, 15 no mínimo de contribuição para o homem. E se você tem dúvida na área da Previdência Social, mande o seu recado aqui para nós no 085 99273 4353. Eu estou aqui falando bem calmamente, professor Paulo Bacelar, porque o Marcos Furlan deu uma agitada ali nos botões da máquina, mas eu acho que eu entrei nos eixos aqui com você, de forma bem calma, bem tranquila, não é isso, Marcos Furlan? Correto. Tudo tranquilo. Olha, vivendo e aprendendo. A dona Francisca está em Mucambo com a seguinte dúvida: vou fazer 63 anos de idade e 35 anos de contribuição, mas o INSS não está reconhecendo 2 anos, sendo que eu trabalhei todo o tempo. Isso pode interferir em algo e posso pedir a aposentadoria? Sou porteiro e trabalho para a prefeitura. Luciano, tem que ver, ele tem direito à aposentadoria só com 65 de idade, nesse caso. Ele não fechou os 30, ele já fechou os 35? Ele diz que tem 35 anos, ele diz que tem 35 anos de contribuição, mas não constam 2 anos de recolhimento à Previdência Social. Ou seja, está em aberto. Nesse caso, o que fazer para recuperar esse vínculo? Aí teria que comprovar se ele era empregado nessa época, porque o empregado ele não pode contribuir por conta própria. Quem é responsável pelas contribuições é a empresa. Então ele tem que comprovar que trabalhou como empregado nessa empresa terceirizada para a prefeitura, ou se foi outro vínculo sem ser com a prefeitura, ele tem que provar. Ele provando e o INSS considerando, ele poderia já se aposentar. Dúvida de Antônia em Chorozinho. Gostaria de saber se eu escolher pagar o meu sindicato como costureira autônoma, eu vou perder os direitos do governo, por exemplo, como o Auxílio Brasil? É possível, porque ela, como autônoma, estará tendo renda. E aí quem tem renda tem os critérios de renda para não receber o Auxílio Brasil. Se ela não quiser perder e quiser se garantir, para não ter problema, ela pode pagar como segurada facultativa, que é aquela pessoa que não tem renda e contribui por conta própria, por ato, por ser facultativa. Ela é facultada a ela contribuir. Quem contribui como facultativo não é aquela pessoa que trabalha, que tem uma renda, que exerce atividade remunerada. Então não teria problema dela receber o Auxílio Brasil. A gente sai de Chorozinho, mas na mesma região do Vale do Caju, vamos ali para Cascavel, onde o Carlos Cândido tem a seguinte dúvida: deixei de contribuir para o INSS em 2014, soma hoje 13 anos de recolhimento e estou com 61 anos de idade. O que preciso fazer para aos 65 anos de idade me aposentar? Parece que é uma conta fácil. Hoje 61 anos de idade e 13 anos de contribuição. Qual é o caminho aqui, professor Paulo Bacelar?
É isso mesmo, Zé, não é continuar contribuindo pelos esses 2 anos que faltam, né? Para atingir os 15 anos e esperar 65 anos de idade para ele poder se aposentar. Agora a dúvida é do Pedro Carvalho em Pindoretama. É verdade que quem trabalha em posto de combustível na bomba pode se aposentar com menos tempo de contribuição e aos 60 anos de idade? É verdade, professor Paulo Bacelar? É sim, Luciano, o frentista tem direito à aposentadoria especial. Muitas vezes, antes de 94, o INSS concede esse benefício, né, essa atividade especial, e após 94, às vezes, tem que ir para a justiça, porque o INSS não reconhece. Então, vai depender muito do PPP, que é o perfil profissional gráfico previdenciário, e entrar com pedidos, caso o INSS venha indeferir, venha negar, a gente tem como entrar na justiça e tem ganho na justiça para o frentista a aposentadoria especial. E nesse caso, professor Paulo Bacelar, tanto para as mulheres quanto para os homens, para quem atua nos postos de combustíveis, qual é a idade mínima para se aposentar? Nesse caso, com a reforma da Previdência, ficou 60 anos de idade para o homem e 57 anos de idade para a mulher. Eliane Pereira está em Calcaia. Sou empregada doméstica, estou com 48 anos de idade, tive a carteira assinada por apenas 7 anos e hoje sou diarista. Como devo pagar o INSS para eu me aposentar? No Código 1163, já que ela é diarista, ela pode pagar no Código 1163 o valor de um salário mínimo, que é de 11% do salário mínimo, e ela se aposentar quando fechar os 15 anos de contribuição e 62 anos de idade. Sérgio Alves, em Maracanaú. Trabalho em pedreira há mais de 15 anos, tenho carteira assinada, estou com 49 anos de idade e na minha atividade tem inalação de pó de pedra. Nessa condição, eu posso pedir minha aposentadoria mais cedo? É uma condição para aposentadoria especial, professor Paulo Bacelar? Com certeza, qualquer atividade que você tenha exposição de um tempo, né, que é razoável para a sua saúde ser prejudicada, você pode se aposentar na aposentadoria especial. Agora, tem que ter o PPP, que vai dizer quanto tempo ela trabalha nisso, qual é a exposição, qual é os agentes químicos que ela inala, para poder juntar no processo para pedir aposentadoria especial. Sandra Maria, em Baturité. Pedi o meu salário maternidade há 3 meses, sou trabalhadora rural, com atividade comprovada e com a greve não consigo informações do INSS. O que devo fazer, professor? Olha, só tem duas maneiras. Ou ela entra com ação na justiça, ou espera a decisão do servidor do INSS. Geralmente tem demorado 4 meses para a concessão desse benefício mesmo, sem a greve dos servidores, né? Esperamos terminar logo essa greve para que os benefícios sejam normalizados. Célio Oliveira, em Aratuba. Juntei os papéis para dar entrada no pedido de aposentadoria como trabalhador rural, mas o INSS negou o meu pedido, alegando que foram comprovados somente 13 anos de segurado especial. Estou com 60 anos de idade. O que preciso fazer para conseguir a aposentadoria? Posso entrar na justiça? É o caso, professor, nessa situação de já entrar com o pedido da justiça? O juiz ele vai ver se a pessoa tem conhecimento na atividade rural. Agora, ela precisa comprovar os 15 anos, mesmo na justiça, para ter direito ao benefício. Nós já estamos caminhando para a reta final aqui no Jornal Alerta Geral e você ainda pode mandar a sua mensagem para o 085 99273 4353. Paulo Santos, em Sobral. Tenho perícia marcada para o início de maio após acidente de trabalho. Se a perícia não for realizada, ficarei sem o meu auxílio? Já estou afastado da empresa. Ele precisa marcar a perícia médica. Se já tiver agendado, ele não perde, porque vai ter a perícia médica ainda realizada, mas ele precisa agendar o mais rápido possível.
Professor Paulo Bacelar, nesse caso, o Paulo diz que é seu xará, que já está com essa perícia marcada para o mês de maio. Aqui você já falou hoje no jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria, que nesse caso, quando há um acidente, que há necessidade da implantação desse benefício, as pessoas às vezes perdem o vínculo com a empresa ou perdem o salário, deixam de receber o salário. E com essa greve, professor Paulo Bacelar, eu venho insistindo nessa situação porque é dolorosa a situação de muita gente que precisa do INSS, bate a porta do INSS e com greve de peritos médicos, dos servidores, ninguém consegue fazer nada. E nessa situação, o que fazer? Como proceder? Luciano, é sempre triste, né? Eu sempre estou também me lamentando muito com a gestão do INSS nesses benefícios por incapacidade, que para mim é a pior gestão de todos os tempos do INSS. Eu conheço bem o INSS, né? Tive lá por 14 anos e nunca uma gestão de benefícios por incapacidade foi tão ruim. Então, nesse caso, a perícia médica já marcada, ele vai ter que esperar a data da perícia. A empresa não pode demitir ele por justa causa, porque ainda está esperando, só que ele fica aguardando esse tempo da perícia médica ser realizada para receber os seus salários retroativos, né? E aí a pessoa que se vire, né? Sem o salário da empresa e sem o benefício previdenciário. Às vezes a pessoa até trabalha doente para não ficar sem o salário. Nesse caso, ou ele aguarda a perícia médica que foi marcada, ou ele entra logo na justiça para fazer a perícia médica judicial, que às vezes sai até mais rápido. Você que acompanha o jornal Alerta Geral, dizer que o professor Paulo Bacelar é também diretor, coordenador do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, o IBDP, aqui no Ceará. O IBDP é uma instituição que atua junto ao Poder Legislativo, sempre com o acompanhamento dos processos na área da Previdência Social, fazendo levantamento em relação ao número de pedidos de benefícios que estão tramitando no INSS. E o professor Paulo Bacelar cumpre um importante papel nessa área do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, IBDP, no Ceará. Eliene Moreira em Eusébio. Tenho 21 anos de idade, ainda não comecei a contribuir, mas quero me vincular ao INSS. Eu nunca tive a carteira assinada. O que faço para contribuir? Qual o código e com que idade irei me aposentar? Olha, a pessoa ela pode, dependendo do valor que ela queira se aposentar, pagar 20% entre o salário mínimo e o teto da Previdência no código 1007. Ou se ela quiser se aposentar com o código com um salário mínimo apenas, ela paga os 11%, que é o plano simplificado, no código 1163. E ela se aposenta sempre com 65 anos de idade, no mínimo com 15 anos de contribuição. Professor Paulo Bacelar, é importante, né, quando as pessoas mais jovens começam a se interessar pela Previdência Social, porque nesse caso descobrem também mais cedo os caminhos da aposentadoria, principalmente os caminhos com segurança. Isso. Então é muito importante e dá para até planejar a sua aposentadoria, né? Saber quanto tempo ainda falta, qual é o valor que ela quer se aposentar, dá para planejar e ser um valor melhor para ela, o mais benéfico possível, o mais vantajoso possível, apesar de a gente saber que a Previdência é um ser mutável e que não dá para prever o que vai acontecer daqui a alguns anos. Mas mesmo com todos esses contratempos que você fala, é importante que cada um de nós faça o dever de casa. E a Carliane em Aquiraz tem a seguinte dúvida: fiquei viúva, sou aposentada e o meu companheiro, quando veio a óbito, estava há 1 ano e meio sem contribuir com o INSS, mas já tinha 28 anos de recolhimento para a Previdência Social. Tenho direito à pensão por morte? Depende. Se ele estava contribuindo como autônomo, ele deixou de contribuir, ele mantém qualidade de segurado por 1 ano, e se ele faleceu nesse 1 ano, ela tem direito à pensão. Se ele era empregado e ele foi demitido, aí se ele recebeu seguro-desemprego, ele mantém a qualidade de segurado dele por 2 anos, e aí tem que ver se a data do óbito foi dentro desse período de 2 anos. Pelos cálculos, sim, professor Paulo Bacelar. Ela disse que ele estava há 1 ano e meio sem contribuir quando veio a óbito. Uma dúvida, professor Paulo Bacelar. Quanto maior o tempo de contribuição, maior também é o período em que o segurado, a segurada, fica coberta com os benefícios, coberto pelos benefícios da Previdência Social?
Até 10 anos de contribuição é o mesmo período. Para quem contribuiu até 10 anos, né, de contribuição, ela mantém qualidade segurada por 12 meses, e caso venha provar o desemprego involuntário, aquele desemprego que você não teve como trabalhar, nesse período de 12 meses, você prorroga por mais 12, então fica 24 meses como segurado. Se você contribui mais de 10 anos de contribuição, por exemplo, 15 anos de contribuição sem perder a qualidade de segurado, você mantém qualidade depois que para de contribuir por 24 meses inicialmente, e caso você prove o desemprego involuntário, ganha mais 12, ou seja, 36 meses de contribuição, ou 36 meses que é o período de graça para quem contribuiu por mais de 10 anos. E a última mensagem aqui no Jornal Alerta Geral é do Francisco Fred, em Fortaleza. Contribuo sobre 2 salários mínimos, estou com 51 anos de idade, já tenho 23 anos de contribuição. Vale a pena aumentar a contribuição para dobrar a minha aposentadoria? Olha, vale, dobrar vale, porque ele vai se aposentar com a média de 60% do que pagou até 20 anos de contribuição. Então, ele vai se aposentar com 60% e 2% a mais do que passar dos 20 anos. Então, quanto mais ele contribuir, quanto maior o valor, ele vai ter uma média maior para a sua aposentadoria. Então, nesse caso, vale a pena. Final da nossa conversa aqui com o professor Paulo Bacelar, e registrar que o Francisco Fred diz ao final da mensagem, pedindo esse esclarecimento que o professor Paulo Bacelar acaba de nos transmitir. Ele diz o seguinte: parabéns a essa dupla maravilhosa, Luzenor e Bacelar, sempre a serviço da população na área da Previdência Social. É um papel, professor Paulo Bacelar, que a gente cumpre aqui com muito prazer e com muita dedicação. É isso aí, Luzenor. Já fazendo aí 10 anos que a gente está aqui no programa, e é sempre prazeroso, a cada sábado, a cada programa que a gente faz, continua sempre o mesmo prazer de sempre, tentando aí ajudar a população a entender os seus direitos previdenciários. Valeu, professor Paulo Bacelar. A você, o nosso muito obrigado, um bom final de semana. A você, ouvinte internauta, lembrar que o conteúdo do Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria fica também disponível no nosso site cearagora.com.br. A você, o nosso grande abraço.